Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Autoforma. Eu sou Paulo Correia. Hoje eu vim gravar aqui um vídeo para vocês para tirar a dúvida que a gente recebeu de um dos nossos seguidores, né, sobre o uso do elástico de classe 3, tá? Ele perguntou para a gente, né, em relação ao uso do classe 3, o paciente dele tinha uma relação de canino e molar de classe 3 e ele fez o uso, né, do elástico para correção dessa relação molar e canino e percebeu ao final do tratamento que o paciente conseguiu, né, ter a correção dessa relação, né, conseguiu ter função adequada, mas que tanto ele como o paciente, né, ficou com aquela ideia de que, poxa, mas esteticamente não ficou tão bom, né? E aí o questionamento dele foi que se teve alguma coisa que ele poderia ter feito em relação à mecânica, né, que pudesse ter atingido o objetivo estético melhor, né, do que o que ele atingiu, ou se realmente o caso teria que, para ter esse objetivo estético, teria que realmente ter feito a cirurgia ortognática. E aí eu montei uma apresentação aqui para vocês bem rápida, para que fique um pouco mais claro, né, o que poderia ter sido feito de diferente para que esse resultado estético tivesse realmente ter sido melhor. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Acompanhe a gente aí nesse vídeo. Então, pessoal, essa aqui foi a apresentação que eu montei para vocês. Então, coloquei aqui duas pessoas que chegam procurando tratamento para o sobrepeso, né? Então, duas pessoas que aparentemente são iguais, né? Porque ambos têm a mesma queixa, ambos querem corrigir o sobrepeso. E aí, para o tratamento do sobrepeso, né, eles vão fazer a mesma dieta, o mesmo exercício físico, tá? Só que, vou colocar aqui nosso paciente número 1, aqui o nosso paciente número 2, né? Então, o nosso paciente número 1, que estava com sobrepeso, foi feita uma dieta para ele, um exercício físico. Nosso paciente número 2, a mesma coisa, mesma dieta, mesmo exercício físico, para que ambos pudessem perder peso, né? Ou seja, foi diagnosticado como o problema dele apenas o sobrepeso, sem olhar o geral, né? O que fez com que ele ficasse com aquele sobrepeso, tá? E aí, ao fazer a sua dieta e seu treinamento, né, o paciente número 1, com relação à sua dieta, ela não foi a mais adequada, né? Isso fez com que ele ficasse doente, tá? Então, provavelmente a quantidade de nutrientes que tinham ali era pouco para ele, né? Mas ele perdeu peso, legal, né? Conseguiu o objetivo foi atingido. Só que ele perdeu peso, mas perdeu também saúde. Então, esse efeito colateral não era o ideal para aquele paciente. Ele não queria ficar doente, tá? Então, para isso, né, teria que ter feito uma dieta adequada para ele, né? Não simplesmente pensar, mas eu consegui o resultado, né, que era perder peso. Não é apenas isso, né? A gente tem que também olhar os efeitos colaterais, se eles vão ser benéficos ou não para o nosso paciente, tá? Para o paciente número 2, foi feita a mesma coisa, mesma dieta, mesmo exercício físico, e aí se observou que aquele exercício físico para aquele paciente número 2 não foi adequado, não era o melhor exercício físico. E isso fez com que ele ficasse com problemas articulares, né, problemas funcionais. Ou seja, ele ficou magrinho, perdeu o peso que ele queria, mas teve essa sequela, tá? Então, aquele exercício físico também não era o melhor para aquele paciente. Professor, mas ele atingiu, né, o resultado que era perder o peso. Atingiu, da mesma forma que o primeiro. Cada um com suas sequelas, né? É como o nosso paciente que utiliza o elástico de classe 3. Tá? Ele resolveu a relação de molar e canino. Ótimo, que bom, resolveu a relação de molar e canino. Mas, como o nosso amigo mandou a resposta, né, a questão estética não foi a melhor. Ele observou que não estava satisfeito com a estética do paciente, né? O sorriso não ficou bom. O paciente teve função, teve a relação de molar e canino corrigida, mas o sorriso não ficou agradável, né? E isso estava incomodando tanto ele quanto o paciente, né? Ele queria saber o que poderia ter sido feito de diferente,
tá? Em relação à mecânica escolhida, né? O elástico, se foi isso, se realmente só tinha solução para cirurgia ortognática. Ou seja, se a gente olhar para a relação de molar de canino de classe 3 como o diagnóstico, né? Como o problema que o paciente tem, a gente está fadado a alguns erros como esses, tá? De conseguir melhorar a relação, mas vai ter casos que isso vai acontecer com a sequela e piorar, por exemplo, o sorriso do paciente, a relação labial do paciente, as marcas do paciente na face. Então, de repente, não vai ser essa a solução. Então, a gente tem que parar de olhar a relação de molar e canino como o diagnóstico. Isso não é diagnóstico, isso é o sinal do diagnóstico, né? É apenas o sinal de uma doença que o paciente tem. A gente precisa descobrir a causa. Por que ele está com aquela relação de molar e canino de 3? Para saber se o elástico, que é uma das nossas ferramentas, né, para essa correção, se essa ferramenta é a mais indicada. Tá? Então, coloquei aqui, inclusive, então tá aí os dois casos, né? O primeiro, a alimentação, né, a dieta não era mais adequada, e no segundo, o exercício físico não era o mais adequado. Então, cada um teve sua consequência, por isso não ser o mais adequado, né? Apesar de ter conseguido sair do quadro do sobrepeso, né? Então, eu coloquei aqui essa frase, né, que diz o seguinte, né? Se você mudar a maneira como você olha as coisas que você vê mudam, tá, pessoal? Então, se a gente parar de olhar a relação de molar e canino como o diagnóstico, como o problema que o paciente tem, a gente vai parar de escolher aquelas mecânicas voltadas unicamente à correção da relação de molar e canino de classe 3. Tá? Que isso é apenas um sinal da doença. Então, a gente vai começar a tratar exatamente a causa, né, a doença, e, consequentemente, a relação de molar e canino vai ser tratada. Tá joia? Então, coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né? Quando essa relação pode estar presente. Ó. Vejam só. Tá aqui de verde são exatamente 4 doenças diferentes, 4 diagnósticos diferentes, que todos 4 podem ter a relação de molar e canino de classe 3. E apenas uma delas a gente utiliza o elástico classe 3. Apenas uma delas, o elástico classe 3, está realmente indicado como benéfico para o caso. Então, o paciente ele pode estar com um equilíbrio esquelético, tanto no sentido sagital como vertical, e vir a ter a relação de molar e canino de classe 3. Tá? Então, esse paciente não tem indicação, né, do uso do elástico classe 3, porque vai piorar sua face, vai piorar seu sorriso. Pode vir a segunda doença aqui, né, como uma discrepância esquelética no sentido sagital. Então, esse paciente ele pode ser que seja beneficiado pela elástico classe 3, tá, como um tratamento compensatório dessa discrepância esquelética no sentido sagital. O terceiro diagnóstico aqui, né, a terceira doença do paciente, eu coloquei, ele pode estar com excesso no crescimento esquelético no sentido vertical. Tá? Então, esse crescimento vertical excessivo, ele pode também estar com a relação molar de classe 3. Tá? E o elástico, ele não é indicado para esse tipo de diagnóstico. Tá? E a quarta doença eu coloquei aqui como uma deficiência no crescimento esquelético no sentido vertical. Tá? Então, esse paciente está com essa deficiência no sentido vertical, pode estar com a relação de 3, e esse elástico também não é indicado para esse tipo de paciente, para a correção da classe 3 desse tipo de paciente, pois vai piorar muito tanto o sorriso do paciente como a face desse paciente. Tá joia, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que tenha sanado, né, essa dúvida, e que vocês possam começar a olhar de uma forma diferente, para poder ver de uma forma diferente, como a gente colocou anteriormente. Tá joia, pessoal? Valeu, galera!